Pessoal, falando um pouco mais sobre as bombas para sistema de prevenção e combate a incêndio, juntamente com o fabricante FAMAC, vamos comentar algumas curiosidades. Por exemplo, a cavitação, o que ela acontece, como que ela funciona, algumas dicas na manutenção corretiva, alguns casos que aconteceu com a gente já. Porque tem algumas bombas que elas são menores, a sucção, e maior. Ao contrário. Ao contrário, o recalque. A sucção é maior e o recalque é menor. É bem comum. Vem na bomba, exatamente. Isso é bem comum. As bombas normalmente têm uma bitola a mais na sucção e uma a menos na saída. Nas de combate a incêndio, a gente padroniza. Na verdade, se a gente tirar essa etiqueta daqui, depois a gente tira e eu mostro para vocês, o diâmetro da entrada e da saída aqui é menor do que o tamanho da boca. E se a gente reparar, você vai ver que o da entrada também é maior do que o da saída, mesmo na questão da de 12,5 por 12,5. Uhum. É uma questão construtiva da motobomba, que a engenharia, quando faz esse projeto, justamente para essas questões, para a perda de carga ser menor na entrada, para facilitar a sucção. E o recalque eu tenho velocidade. Uma coisa bem interessante para vocês as bombas centrífugas, né, as bombas centrífugas não fazem sucção, elas fazem recalque. O que traz a água para dentro da motobomba? É o que a gente chama do diferencial de pressão. Como a pá do rotor vai lá e remove aquele líquido que está dentro da motobomba, gerando pressão, criando velocidade na voluta e expelindo esse líquido para fora da carcaça da motobomba, se forma uma região de vácuo, né? Eu removi aquela água dali, forma uma região de baixa pressão e aí existe a questão do diferencial atmosférico, né? A gente tem a atmosfera que está empurrando o líquido, tudo para baixo. Quando eu removo, eu faço um vácuo aqui, a atmosfera vai conseguir fazer esse movimento, vai conseguir empurrar água para cima. Então não é a motobomba, é claro que é a partir do movimento dela, né? Mas não é a motobomba que faz a sucção. Não é ela que coloca a água dentro do sistema, é o diferencial da pressão atmosférica. E por isso a gente tem um limite, né? A gente consegue aí em torno de 8 metros de sucção a nível do mar. Isso é o que a norma diz pra gente, de repente a gente vai ter sempre aquele pessoal, mas eu botei a 9, eu botei a 8,5, são situações específicas, a gente tem que avaliar aí a questão da altura do nível, às vezes a pessoa fala que está lá no comprimento da tubulação e tem 2, 3 metros de água dentro do reservatório e ela não levou isso em consideração. O nível, a pressão atmosférica é 10,33 metros, que é um ATM. Uhum. Então, na teoria, se não existisse perda de carga, se não existisse válvula, se não existisse todo o atrito, eu poderia fazer sucção até 10,5 metros. Mas por convenção, se usa 8 metros a nível do mar. Tá? E aí, ser maior a boca aqui, facilita um pouquinho nessa questão da entrada e justamente essa questão do líquido entrando, né? Geralmente eu falo que o trecho de tubulação mais crítico do sistema geralmente é a sucção. Geralmente sucção. No sistema de combate a incêndio, a gente tem tudo muito, muito preparado, né? Uhum. Geralmente é próximo, né? Exatamente, tem um reservatório e tudo mais, mas imagine vocês aí numa situação de irrigação, né, que muitas vezes está numa barranca de rio, né? Está num alagado, muitas vezes a bomba não pode ficar próxima, porque quando dá chuva, sobe, então Entendi. Aí é bem complicado, aí tem que ter bastante cuidado, tem situações que a gente é obrigado a colocar balsa, a bomba para ela poder subir e descer junto com o nível do rio, porque se a gente colocar na barranca do rio, quando o rio estiver embaixo, não tem como fazer a coleta d'água, não tem como fazer a sucção. Tá. Tem uma situação que sempre acontece, eu vejo que o pessoal tem às vezes dúvidas assim. A questão é você pegar e fechar uma válvula para frente e a bomba continuar ligada. Vai estourar a tubulação? Isso aí é uma pergunta bem comum. Vamos lá. A bomba centrífuga é uma bomba de deslocamento não positivo. Então, o que significa isso? Se eu fechar o registro, ela vai ficar recirculando sem estourar nada. Tá? Desde que essa pressão não ultrapasse a pressão máxima do tubo, né? Agora, curiosidade. Se eu
a fase dela estiver invertida e ela estiver girando no sentido horário, Certo? ela chega a empurrar alguma coisa de água? Ela Sim. tem capacidade de empurrar um pouco? Consegue. Ela consegue atingir mais ou menos em torno de vai variar do modelo da bomba, né? Mas chega ali 60%, 50% da capacidade. E aí tem gente que não percebe, justamente porque está bombeando, né? E aí onde que está o risco maior? Eu não achei que chegaria tanto. Não. Claro, Bastante. vai depender do projeto, do bombeador, mas tem casos que chega perto de 60% da capacidade. Vai variar ali entre 30% e 60% da capacidade da motobomba. Mas onde que está o maior perigo? Não é na capacidade. O maior perigo é o seguinte: o rotor girar ao contrário, porque a rosca que prende o rotor e o parafuso que prende o rotor, ele é feito justamente ao contrário para sempre estar apertando. Então, quando ele está girando, ele está apertando o rotor. Normal, né? Se eu ligo ao contrário, eu posso afrouxar. Não significa que vai, mas a possibilidade é de eu afrouxar, você perder essa peça, além dela danificar a carcaça da motobomba, pode desprender o rotor, e com a velocidade que ele desprende é tão grande, ele joga o rotor para frente, ele bate, principalmente nas bombas pequenas isso acontece, tá? Ele bate na frente, recalca para trás, bate no eixo e, além de danificar a bomba, quebra a tampa traseira do motor. Nossa. Ele bate para trás e chega a vir jogar para trás, assim, estoura a tampa traseira do motor. Então é até perigoso. É bem característico. Não, tu olhou a tampa traseira saltada para trás do motor, pode ter certeza que o cliente ligou ao contrário. Nossa, Tá? então é até perigoso eu ficar, tipo, eu vou ligar, vamos fazer o teste. não vai arrancar, até porque ele vai estar com o eixo, tudo, ele vai ter os rolamentos, tudo, mas ele vai jogar lá uns 10, 15 milímetros para trás. Ah, tá, não é assim, vai sair. Não vai sair voando a peça, não. É, porque geralmente, quem pega, liga a luz aqui... E bota uma lanterninha pra poder ver bem perto da bomba ligada. Não, isso não é caso, mas pode acontecer dele estourar. Isso normalmente acontece nas bombas de pequeno porte, porque as bombas de pequeno porte, o rotor é roscado. Entendi. Então ele está literalmente, e aí na frente, claro, vai um parafuso, um aperto. Nas bombas monofásicas isso não vai. Por quê? Porque a bomba monofásica, o circuito elétrico já é travado para ter sempre um sentido de rotação só. Né? Isso só acontece nas bombas trifásicas. Então, nas bombas monofásicas, simplesmente o rotor está rosqueado, e na trifásica está rosqueado, e tem mais um parafuso de segurança ainda. Mas ele girar ao contrário, ele pode desrosquear. Vai trava, vai roela de pressão, vai tudo. Mas acontece. Né? Não é feito para aquilo. Se fosse um funcionamento longo, né? Exatamente. Não só o testezinho ali não vai acontecer. Não, né? essa é uma dúvida que o pessoal me fala. Tá, mas então como é que eu vou adivinhar qual é o sentido de giro? Não, isso não tem como, né? Então ele vai pegar lá a fiação dele, vai dar aquele toquezinho de sempre do instalador, né? Girou para cá, girou para lá, beleza, já sei qual é a combinação aqui do RST, da fiação, para que o motor trifásico gire para o lado certo. Até para o pessoal que está acompanhando a gente, para você inverter o sentido, você só inverte as fases. Então, só você inverter na fase, ele vai inverter o sentido de rotação do Vamos lá, no trifásico você tem 3 fios, o R, o S e o T. Você sempre vai deixar um fio conectado e você vai ligar os outros 2. Se girou para o lado ao contrário, você inverte esses 2 aqui, mantém o terceiro. Aí vai girar para o outro lado. Isso só no trifásico, tá? No monofásico só tem o mono e o neutro, tanto faz o lado, ele vai girar sempre para o lado certo. Uma outra dúvida, que talvez para o pessoal de combate a incêndio não seja o caso, mas acontece bastante, da questão do motor monofásico e motor bifásico. Na verdade, não existe motor bifásico, existe motor mono e motor tri. A gente alimenta um motor mono fase ou alimenta um motor motor mono fase neutro. Sem problema nenhum, só vai acertar a tensão. Aqui na região de Curitiba que a gente está, eu vou ter, por exemplo, o monofásico tradicional é 110, né? Isso. Então eu vou pegar fase neutro, 110. Se eu alimentar fase, 220.
né? Aí é o famoso bifásico, né? Mas então Mas não existe motor É o mesmo bifásico. motor. Ah, mesmo motor? É o mesmo motor. Claro que aí eu vou ter que fazer a ligação pro bifásico em 220, fechar o esquema de ligação em 220. Mas se eu tenho um motor que ele tem a capacidade de ser ligado 110 ou 220 aqui em Curitiba, ele só vai ter que cuidar na ligação se ele vai ligar na maior tensão 220 ou na menor tensão 110. Na menor tensão 110, neutro, fase. Na maior tensão 220, fase. Assim. Bacana. Fechou. E aí ele vai ter um motor bifásico. Então esse é um cuidado no bifásico. Já o trifásico é as 3 fases, pronto, né? O aterramento, as proteções indicadas aí no painel e tudo mais. É bem comum aí na questão de botão de desligamento. As normas aqui também devem pedir depois que o sistema entra automático uma botoeira no painel para desligar manual. Isso mesmo, Né? Então é também uma coisa que a gente às vezes vê em instalação. Você me perguntou algumas curiosidades de instalação. O esquecimento do... deixar o botão acionado ali. Deixar o botão acionado. E aí a pessoa dá-lhe, abrir o hidrante lá no outro lado e o sistema não vai lá, a botoeira tá acionada, né? É por isso então, que tá nesse protegido. caso é até interessante, não é uma recomendação de norma, mas você ter algum buzz, algum bip ali. Se a pessoa deixou apertado ali o botão, ele fica acionando. É interessante, entendeu? Como tem situações que não tem, é bem comum a gente chegar lá com a botoeira acionada. Tá? Inclusive teve um incêndio, não lembro em certo local, mas que foi exatamente isso que aconteceu. Teve um princípio de incêndio, porém a botoeira estava acionada lá e daí a bomba não ligou. E um erro bobo, erro simples. E você vai lá, abre hidrante e a bomba não responde, né? A automatização não responde. Tá. Olha só, lembra que a gente falou da bitola? Olha lá, ó. O diâmetro... Na verdade, da saída é menor do que da rosca. Aquilo que o Jorge falou, essa bomba de 2 polegadas aqui, ela não tem a necessidade, para o volume dessa bomba, eu não tenho a necessidade de uma boca desse tamanho. Então isso aqui é uma padronização de mercado, tá? E de novo, não existe nada na norma que diga que a bomba tenha que ter 2 polegadas e meia por 2 polegadas e meia. Isso aqui é importante a gente ver, ó. Se a gente olhar aqui, ó, nas bombas de pequeno porte, é claro que isso não vai acontecer nas bombas de grande porte, mas nas bombas de pequeno porte, a sucção da motobomba, o recalque ou a sucção da motobomba, ela tem a saída maior do que o DN, né, que é a saída realmente da voluta da motobomba. Isso aqui é uma padronização de mercado, isso aqui é para facilitar na instalação. Então, isso é um cuidado a se tomar, porque tem pessoas que acham que a gente pode usar especificamente a tubulação das bitolas, de boca de bomba e tudo mais. Não, tubulações são específicas para cada situação, né? É lá para a tua instalação que a bitola tem que ser adequada. Na bomba a gente vai adequar com as conexões para a bomba. Mas a gente também tem outras motobombas, 1,5, uma polegada, 1,5 polegadas, 2 polegadas. Isso aqui não é engessado, não é obrigatório você usar 2,5 por 2,5 em motobomba para combate a incêndio, né? Mas padronizando é o que normalmente o mercado tem mais aceitação. Existe bombas, acaba barateando, né? Sim. Se você tem uma bomba de uma boca um pouco menor, o custo para fazer é um pouco menor. Tem um nípel, mais uma luva, ali já Isso. põe o tubo direto. Mas aqui ainda teria que aumentar, né? Sempre lembrando uma coisa que é muito importante. Quem define É o projetista, né? é o projetista e quem aprova é o bombeiro. Certo. Então, existe corporações, e aí cada uma dentro das suas regras, que eles exigem que seja 2,5 por 2,5. Né? Então é sempre interessante vocês conhecerem a corporação da onde vocês estão atuando. Né? Apesar da norma não falar da boca da bomba, a norma fala do diâmetro do tubo. Sim. E aí pode-se ter uma interpretação que a bomba tem também que ter 2,5 por 2,5, já que o tubo é 2,5 por 2,5. E aí quem vai interpretar isso? Quem for fazer a vistoria, né? O inspetor lá do Corpo de Bombeiro. E é ele que faz a inspeção. Já teve caso de ele falar, a bomba não está correta, tinha que ser de 2,5. Isso é bem comum, tá? O inspetor pode chegar e dizer, inclusive a norma diz o seguinte,
Tem os tópicos, Uhum. mas lá no final diz assim, ó, quem faz a inspeção é que dá a liberação. Existe a possibilidade da corporação local dizer que exige a tubulação 2,5 por 2,5, porque cabe interpretação da norma. É comum isso, tá? Então é sempre bom a gente conhecer a corporação, conhecer as normas locais e tudo mais. Apesar do ter a NBR, sempre a local é que vai fazer a liberação do teu projeto lá. Outra coisa que acontece, marca e modelo. Ah, sim. Ele trava aquela marca modelo, tem que ser exatamente igual. Em lugar nenhum na norma diz Não, que... Só que o que acontece, né? Devido aos ocorridos no passado... Infelizmente é falta de conhecimento técnico. Falta de conhecimento técnico. O que a gente não está aqui para falar mal de ninguém, mas o inspetor faz o que a gente chama de cara crachá. Então ele pega lá o projeto do engenheiro e lá está escrito bomba marca X, modelo Y. Ele vai lá, marca X, modelo Y, famoso cara crachá, né? Não é marca X ou não é modelo Y, ou não é nenhum nem outro, não posso aceitar. Ué, mas por quê? Não, porque não está aqui no papel. A norma diz que a bomba tem que atender a pressão, a vazão e a potência recomendada pelo projetista. Se essas características atendem, o resto não vai atender a pressão do jato, vai atender a vazão. Mas é aquilo que ele falou, às vezes o inspetor que vai lá não é um engenheiro, ele não é um técnico especializado. Eu até defendo eles porque, assim, que não é algo técnico, né? Você entender da bomba e tudo mais. Nós, então, você, a gente tá no dia a dia, isso aí é normal pra gente, né? O dele não. Então, por às vezes eles não terem, ou terem e ser uma diretriz da corporação, ele vai fazer... olhar se aqui tem um modelo tal, ele quer o mesmo modelo. Pessoal, se vocês forem colocar em projeto o modelo da motobomba, coloquem em FAMAC. Com certeza, concordo. Coloquem em FAMAC. É importante falar também, a gente pega muito projeto desatualizado. Sim. Os modelos já não batem mais, né? Existiu há uns 3 anos atrás uma troca de motores IR2, versão IR2 por IR3, onde as potências elas diminuíram e a eficiência do motor melhorou. Então você consegue atingir certas vazões e certas pressões com potências menores. Perfeito. Muitas vezes chega para o fabricante ou para o cliente um projeto onde ele pede uma motobomba de 20 CV e eu atinjo aquela vazão e aquela vazão com uma bomba de 10, 12,5, 15 CVs. Isso é muito comum também. E aí é problemático. Aí é problemático. O projetista sempre está atualizado, está com catálogo novo, entrar nos sites das fabricantes para poder atualizar isso aí. Que daí, nesse caso, a gente tem duas situações. O desatualização do projetista, né, que é o que o Jorge falou, que é sempre bom estar atualizado, mas às vezes tem projetos que levam 5, 6 anos para execução. Exatamente. Ele projetou agora, então a gente não pode só também crucificar o projetista, pelo contrário, ele não é só ater a isso, que ele botou uma motobomba que depois de 5, 7, 10 anos lá na frente, aquele modelo não é mais fabricado, ou já está ultrapassado. Já mudou, né? Aí tem que fazer uma alteração. E se ele colocar marca, modelo, ele engessou todo o projeto dele. Trava, né? Se ele colocou lá vazão, pressão e potência, já liberou, já liberou. Eu posso escolher um outro modelo mais atual que encaixe naquela situação. Até comentando, a FAMAC tem um software, uma planilha, que, nossa, facilita demais a vida. Além do nosso catálogo físico aqui, né, nós temos no nosso site um dimensionador, onde que você entra com os dados e ele faz uma seleção de bombas para vocês. No caso de bomba de combate a incêndio, é uma seleção embasada no ponto de pressão e vazão, que foi o projetista que dimensionou, para atender a necessidade daquele ponto específico. Mas a gente tem mais tipos de dimensionamento fora de combate a incêndio. Tem vários dimensionadores. O comum, geralmente o pessoal trabalha, tem que ficar trabalhando com um monte de tabela e vai ali. Isso aí acabou. Já não precisa mais isso aí. Hoje é muito mais simples. Só digita ali os números direto, já aparece tudo. Pessoal, vou deixar o link ali no vídeo também para vocês terem acesso. Tá? E realmente facilita muito a vida aí do projetista. Beleza? Está lá no nosso site www.famac.ind.br.
dimensionador, tá? Fiquem à vontade para usar, ela está disponível para vocês. Tá? Show. Estão na válvula do recalque. Válvula do recalque, a válvula da saída no recalque, ok. Atenção, tem algum posicionamento específico para a bomba ou tanto faz? Na válvula de recalque, você tem dois tipos de válvula de recalque. Você tem a válvula de recalque horizontal e a vertical. Desculpa, a retenção. A retenção, a saída aqui. Também funciona do mesmo modo, né? Tanto como lá embaixo na válvula de sucção ou na válvula de retenção, tu tem as válvulas que é por gravidade e você tem as válvulas que é por mola. Então a válvula que é por gravidade, por portinhola, que a gente chama e tudo mais, sempre tem uma posição correta de instalar. Porque você instalar ela na posição inadequada, por exemplo, uma válvula horizontal de portinhola, você precisa que ela esteja nessa posição para a portinhola abrir e fechar. Se você instalar numa posição ao contrário, a portinhola sempre vai ficar aberta, né? Então, sempre obedecer uma válvula horizontal, horizontal, uma válvula vertical, vertical. Se for uma válvula com mola, normalmente ela pode trabalhar nas duas posições. Aí é indiferente. Normalmente a gente coloca ela ou na vertical ou na horizontal, ela vai funcionar muito bem. A qualidade, como nós falamos, das válvulas é fundamental, né, para que ela não trave, não atrapalhe o bombeamento aí. Inclusive, a gente tenta utilizar mais a de dupla portinhola. Nossa, essa aí, pelo menos, a tendência dela dar problema é muito menor. Muito menor. E a já sentiu já bastante isso aí. A retenção começa a dar problema, começa a vazar. Às vezes um sistema que trabalha com uma jockey fica o tempo inteiro pressurizado, perdendo pressão por causa da válvula de retenção. Válvula de retenção então, é bem comum. Esse é um dispositivo que não dá para querer economizar. Não dá. É dor de cabeça. Esses tempos nós estávamos aí numa fase de um derramamento de lote de válvula aí que estava horrível, né? Inclusive muitas sem marca, sem fabricante, né? Não sei se é importada, de onde que vem esse material, não que importado seja ruim, pelo contrário, mas uma válvula que a gente não conseguia nem identificar o fabricante dela para... Daí complica, né? E estava com bastante problema mesmo. Bom, pessoal, sobre válvula de retenção é isso. Deixa eu ver mais se eu tenho alguma outra... os manômetros e os pressostatos, né? Os manômetros que indicam a pressão, sempre utilizar em manômetros glicerinados, para que... Se a gente usa manômetro... Não é que o manômetro não glicerinado não marca, mas ele vai te dar muito erro de leitura, né? Ele é um manômetro que fica vibrando, você não consegue ver se é 1 quilo ou se é meio. Então ele tem... Então, usar manômetros glicerinados, claro, manômetros aferidos, se tiver necessidade de calibração, calibrar eles, para manter uma leitura de acordo. Os pressostatos, manutenção, sempre quando for, principalmente quando é pressostato mecânico, né, a verificar a regulagem. Muitas vezes a gente tem diferença de temperatura, né, você regula ele num dia e lá no outro vai instalar quente, e aí dá diferença de leitura. Talvez tenha que fazer algum ajuste, é comum isso por causa que ele é mecânico, ele é uma mola que faz isso, então a esterese aí do material é diferente em temperaturas muito altas ou muito baixas, dá diferença realmente, então é um detalhezinho aí a se cuidar em relação aos manômetros. Bacana. Pessoal, acho que é isso, eu queria agradecer muito aí a FAMAC, eu particularmente, pessoal, recomendo muito, tá, porque é um fabricante que ele está próximo. Tá, eu já tive situações ali de precisar de dar um problema ou outro ali, eles estarem junto, dando um respaldo para mim e em qualquer situação. Entendeu? Então, assim, eu particularmente estou indicando vocês, estou recomendando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá. Gente, se vocês precisarem, FAMAC Motobombas está à disposição. Eu vou deixar o contato de vocês ali também no final do vídeo aí. Pode ficar à vontade, precisar alguma coisa, meu nome é Eduardo, pode ligar na fábrica lá, perguntar por mim.